tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso novo, mais esse webinar, né? Meu nome é Adriano Ferreira, sou gerente de marketing aqui nas Soluções Domínio da Thomson Reuters. É um prazer receber cada um de vocês, sejam você nosso cliente ou não, sempre uma alegria receber cada um de vocês. Hoje falando de um tema tão importante, né, que é a automatização de processos operacionais dentro de um escritório contábil, falando hoje especificamente de automatização de processos dentro do departamento pessoal. Só para que a gente possa ter certeza aí, lá na caixa de perguntas, indiquem para nós se vocês já estão nos ouvindo. Só estou ouvindo, se alguém puder comentar aí. Vou pedir o pessoal que está comigo na sala, aí depois eu vou apresentar ele melhor, Guilherme, Matheus, Patrícia, me ouvem bem aí? Se quiser fazer só um joinha aí. Beleza? Então, pessoal, tá, joia. O pessoal está comentando ali, Ana Teixeira acabou de botar que está ouvindo, Kátia Cardoso também disse que está tudo ok. Então, pessoal, vamos lá. Já me apresentei, né, falei como o tema de hoje é importante, né, a gente vive aí um momento, inclusive nós, das Soluções de Domínio da Thomson Reuters, nós estamos construindo o que a gente tem chamado de ecossistema da contabilidade digital, né, e a gente precisa entender aqui de forma muito rápida a diferença entre contabilidade digital, que, na minha opinião, todos os escritórios precisam se preocupar em ter, a contabilidade online, certo? A contabilidade online, a gente está falando de atendimento online do cliente. Contabilidade digital, não. É digitalizar, fazer de forma digital todos os processos, para automatizar esses processos, para que cada vez mais os processos operacionais do escritório sejam feitos sem intervenção manual, né? Com integração de sistemas, com parcerias, para que com automatizações, robotizações, para que os processos sejam realizados, para que você, contador, contadora, profissional da área contábil, possa focar naquilo que realmente importa. Porque a gente sabe que a automatização, a robotização jamais vai substituir a expertise humana, né? Todo o conhecimento que vocês têm dentro da área da contabilidade, enfim, tributária, fiscal, pessoal, esse é o que vocês têm. E quando os processos operacionais, que são aqueles que nos consomem tanto tempo fazendo manualmente, são feitos de forma automática, sobra mais tempo para que eu dedique aquilo que realmente importa. Na minha opinião, aquilo que realmente importa é dedicar o meu tempo como um consultor, um atendente exclusivo do meu cliente, e para aqueles empresários contábeis ou colaboradores do escritório contábil, olhar para o negócio contábil também, para que a empresa contábil cresça, evolua, traga novos clientes e possa produzir mais. E com isso, né, com a capacidade, com o número de colaboradores que a gente tem, a gente consiga atender cada vez mais novos clientes. Então, a gente fala sobre a automatização dos processos operacionais dentro do departamento pessoal, e para isso nós temos a alegria aqui de receber duas pessoas de um escritório que é cliente nosso, né, Guilherme Cardial, empresário contábil aí da Cardial Contabilidade da cidade de Porto Alegre. Eu já vou passar para ele apresentar. Na sequência, vai falar com a gente também a Patrícia Teles, que é responsável pelo departamento pessoal lá na Cardial Contabilidade, já com mais de 10 anos de experiência. Então, Guilherme, passo para te falar um pouco sobre a Cardial aqui. Ouvir do Guilherme é ouvir do empresário contábil, né? O quão importante é esse processo de automatização dos processos, e depois a Patrícia desce um pouco mais na prática específico dentro do departamento pessoal, e o Matheus, que depois eu apresento ele também, vai mostrar algumas ferramentas que nós temos para essa automatização. Guilherme, contigo. Obrigado, boa tarde. Primeiramente, agradecer aí o convite, né? Muito feliz por isso. A tia Adriano, Lumertz, que eu converso muito, a Silvana. Então, só agradecer. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Eu acho que tu vai ter que liberar para mim. Eu acho que a Silvânia está nos ouvindo aí, eu acho que ela consegue nos apoiar para que tu possa compartilhar aí. Só aguardar um pouquinho. Se tu puder abrir o teu microfone e nos orientar aqui também. Perfeito, já estou vendo a tua tela, tá? Tá bem. Está começando a aparecer agora. Primeiro tá as câmeras na frente. Vamos só botar o PowerPoint em primeiro plano aí. Só esses são os ajustes necessários para a gente fazer no começo. Agora sim, estou vendo o PowerPoint. Se quiser colocar em modo de apresentação. Isso, deixa eu só ver se eu consigo colocar por lado essa janelinha aqui. Aí. Vamos ver se ele vai abrir. Ele continua não em modo de apresentação para mim, tá? Ele está em modo normal. Não, ele está um pouco mais lento, realmente. Tá.
Eu ia comentar que ele está com um delay, demora um pouquinho, né? Isso. Se tu der um F5 no teu teclado, será que não resolve para iniciar a apresentação? Perfeito. Aí, perfeito, valeu. Então tá. Então, como o Adriano já apresentou, né? Sou o Guilherme, sou empresário contábil, sócio-diretor aqui da Cardial Contabilidade. E junto comigo vai participar a Patrícia, ela é coordenadora aqui do departamento pessoal, há mais de 5 anos já aqui na empresa e atuante na área há um pouco mais de 10 anos. Então, quem que é a Cardial? É uma empresa familiar, tá? Que foi fundada pela dona Sueli e seu Luiz, que estão na imagem ali ao lado esquerdo, com sede aqui em Porto Alegre, e desde então a gente vem trabalhando e não medindo esforços para conseguir entregar um serviço de qualidade dentro da nossa área. Eu sou muito dedicado na questão muito pouco a questão operacional, então, de fato, eu me intitulo um empresário, então estou sempre buscando inovação, buscando melhorias, para que a gente consiga crescer e estar presente em todo o estado do Rio Grande do Sul. Temos muito forte um pouquinho dos nossos norteadores, a questão da nossa missão. Então, a gente trabalha muito forte a questão da cultura, que todos os nossos processos, as nossas ações, elas visam a redução do risco da atividade empresarial e também oportunizar a gestão do cliente. Então, essas ferramentas, elas contribuem muito para atendimento da nossa missão. Aqui de forma bem sucinta, um pouquinho da nossa linha do tempo. Então, foi fundado em 81, em 99 eles adquiriram a sede própria deles. Eu me formei em 2005 e aí a partir de então comecei a trabalhar aqui dentro da empresa. Não satisfeito com a forma que se trabalhava, então eu procuro não utilizar mais o nome escritório. Então busquei transformar a questão do escritório para organização ou empresa contábil. Para isso, fui em busca de uma certificação em cima da ISO. Foi realmente o que nos trouxe um diferencial, quebrou o paradigma dessa questão de escritório para a empresa, e aí passamos a nos enxergar como uma empresa. Então, hoje eu estou à frente da Cardial Contabilidade, e olho muito para a questão dos números, para a questão da gestão, questão dos processos, questão de melhoria contínua, questão das certificações. Então, isso hoje é muito importante para o sucesso do nosso negócio. Em 2020 e 2021, a gente iniciou a participação junto ao SESCOM, aqui do Rio Grande do Sul, e conquistamos o nosso selo de excelência, que está agora na próxima tela aqui. Então, ali foi o dia do reconhecimento em 2020, 2021 não teve, por conta da pandemia, e agora esse ano tem mais uma conquista em vista. Dentro ainda dos nossos norteadores, a gente tem os nossos painéis internos, que eu acho que é importante a gente comentar, que a gente trabalha, como disse, muito forte a questão da nossa cultura, o aculturamento da nossa equipe, para que eles possam fazer melhor a cada dia. Então, a melhoria contínua dos processos e de atendimento ao cliente, ela se dá a todo momento. Isso, obviamente, medido por indicadores, temos os KPIs todos que medem isso, então a gente consegue monitorar. E incentivamos também muito a questão do aprendizado contínuo, que é o lifelong learner ali, né? Então, a gente trabalha com eles a questão do que você é o que aprende, né? Então, você tendo esse aprendizado, esse crescimento, automaticamente você está oportunizando fazer melhor a cada dia, e isso nos garante a questão de ter uma excelência na nossa prestação de serviços e garantir os melhores resultados para o nosso cliente. Em 2011, a gente iniciou a parceria com a Domínio,
ainda não era Thomson Reuters, né? Era apenas domínio. E ano após ano a gente foi fortalecendo essa parceria. Tínhamos muitos softwares complementares. Na época, conversava muito com o Rodrigo Bogoni, que é o gerente aqui da filial aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que depois veio a se desenvolver a questão do ecossistema, né? Então, hoje a Cardial, ela possui todas as ferramentas dela em parceria com a Thomson Reuters. Anteriormente era separada, hoje conseguimos unificar tudo. Então a gente já utiliza de forma plena o ONV, o portal do cliente, a questão do portal do empregado, também estamos utilizando e conseguimos monetizar isso como receita para o escritório, para a nossa organização. Utilizamos a parte já do CIEG, que também conseguimos monetizar, a questão da auditoria ali via da ASIS, migramos para o Gesta, e o nosso servidor já é dentro da Amazon, já com a domínio web. Então, esse ecossistema, toda essa evolução e inovação tecnológica nos permitiu e nos facilitou até na questão da pandemia, que era algo muito inesperado, de forma imediata, quando veio e teve que todo mundo ir para casa, a gente continuar trabalhando, que já tínhamos tudo isso implantado e consolidado, o pessoal trabalhar de casa normalmente, sem nenhuma dificuldade. Então foi um ganho muito grande. E agora, por fim, já tem cerca de 15, 20 dias a gente está utilizando o Ovum Messenger, que brevemente será lançado. Então a gente acabou topando participar de um projeto piloto, fazendo os testes, buscando as melhorias, identificando possíveis correções. E já, como eu digo, estamos usando, é uma ferramenta fantástica, que está agregando muito valor já interno para nós, questão de centralização e tudo mais, e que em breve vai estar disponível, né, Adriano? A próxima tela é uma questão que a gente tem uma parceria separada com o Encontro, e aí eu vou passar a palavra para a Patrícia, que é um gráfico que eu acompanho desde 2019, que ele representa o percentual de lançamentos realizados de forma manual dentro da folha de pagamento. Então, eu tenho o controle desde janeiro de 2019 até agora janeiro de 2020. Patrícia, quer continuar, por favor? Sim. Boa tarde. Já fui apresentada, né, mas sou a Patrícia, sou coordenadora da Cardial Contabilidade desde 2015 e participei antes da implantação das rotinas automáticas e após, né? Eu fiz toda a implantação, os parâmetros, fizemos testes e hoje eu posso dizer para vocês, como vocês podem ver no gráfico ali, que nós tivemos uma redução muito drástica de quantidade de lançamentos manuais utilizando as rotinas automáticas. Então, nós tínhamos ali uma média de 70% a 80% do pessoal digitando, processando, e hoje isso reduziu pela metade, mais ou menos, né? Então, é muito bom, é um número muito representativo. E eu vou dar um exemplo de uma das rotinas que nós utilizamos para que você tenha uma ideia de como funciona na prática, no dia a dia do departamento pessoal. Então, aquelas folhas de pagamento com poucos funcionários, ou até mesmo só de prolabores, que tem poucas variáveis, ou até não tem variáveis, essas folhas de pagamento, elas participam das nossas rotinas automáticas dentro do domínio. Antes, como é que era? O colaborador fazia o processo, fazia a conferência, fazia a publicação dos documentos para o cliente e conferia a publicação. Hoje, 2 desses 4 processos são feitos pelo sistema, né? O primeiro passo, que é o cálculo, é feito pelo sistema. Então, eu tenho a rotina já toda pré-estabelecida, programada, o que eu quero que calcule, de que forma que eu quero que calcule.
lá no momento em que as folhas estão liberadas, eu faço o start no sistema. As rotinas automáticas têm uma forma de fazer um agendamento. Então, eu poderia colocar, por exemplo, que todo dia 25 eu quero que o sistema calcule as folhas de pagamento. Eu não deixo isso de forma automática na Cardial, porque nós temos muita questão de redução de riscos, análise, auditoria, então eu não deixo isso de uma forma fixa, né? Todo mês nós fazemos um levantamento para ver se não teve algum tipo de alteração, daqui a pouco algum cliente não tinha funcionários e agora contratou, ou até mesmo uma empresa que tem poucos funcionários teve uma rescisão, tem umas férias para incluir. Nós sabemos que dentro do departamento pessoal essas coisas acontecem o tempo inteiro, né? É muita mudança, hoje é de um jeito, amanhã já é de outro. Então, para adequar as rotinas automáticas e melhorar o nosso processo, a gente fez dessa forma. Nós temos tudo parametrizado, mas o start é feito por nós, dessas rotinas. Então, o sistema calcula, faz todo o cálculo de uma lista de clientes, pode colocar a quantidade de clientes que vocês quiserem dentro da rotina automática. Do start, ele faz todo o cálculo. Depois é passado, então, para os analistas do departamento fazerem a análise e a conferência dos cálculos, né? Se está tudo certo, se não, daqui a pouco está faltando alguém, ou alguma informação está diferente. Depois disso, eles fazem uma liberação, então, para a pessoa responsável, que dá um novo start na rotina automática, que é para fazer a publicação desses documentos diretamente para o cliente. Então, aquilo que antes vocês iam lá, entravam lá, gera guia, gera recibo, publica para o cliente, tudo isso o sistema faz de forma automatizada. Não precisa de ninguém ali cuidando, clicando, olhando e vendo que empresa, será que eu não vou publicar no cliente errado? Será que eu não vou... Isso tudo o sistema faz para a gente. Então, é um tempo muito bom que nós ganhamos com isso. Tivemos ali, nós começamos com as rotinas automáticas em 2020 e estávamos naquela questão de, vai entrar E-Social, vai entrar DCTF Web, das empresas do Simples Nacional, vamos ter que ter mais pessoas, contratar outros profissionais, e com a utilização das rotinas e outras ferramentas de automatização que nós contratamos aqui no escritório, nos permitiu fazer uma redistribuição dessas atividades. Então, hoje, menos pessoas fazem mais, né, em função do auxílio das rotinas automáticas, e eu não precisei, então, fazer uma nova contratação para atender essa nova demanda, essas novas obrigações que tiveram ali no decorrer desses últimos anos. Acho que era isso, eu quis trazer um exemplo bem prático. Tem algumas rotinas que nós temos agendado também, como publicação de provisão de programação de férias. É uma rotina que todos os meses é agendada. No dia 17 de cada mês, o sistema automaticamente publica para todos os clientes a programação de férias. Né? Tem outras rotinas também, tem várias, tem uma lista que eu utilizo, mas acho que essa parte, como funciona, acho que o Matheus vai mostrar melhor para vocês. Espero ter podido ajudar com nossa experiência aqui e agradecer a participação da Cardial no evento. Patrícia e Guilherme, o agradecimento é nosso, né? Vocês continuam com a gente aqui ainda, agora vou passar a palavra para o Matheus. Já há um número considerável de perguntas chegando aqui, mas que a gente vai deixar para o final, que até algumas que eu estou vendo aqui, eu sei que serão respondidas pela apresentação do Matheus, certo? Eu já quero passar para ele. Matheus Cardoso, que é nosso especialista de produto, que trabalha dentro da nossa área de experiência do cliente, da nossa gerência de experiência do cliente, e ele vai apresentar para vocês, então, de forma prática, né, no sistema, essas configurações das rotinas automáticas, e, de novo, focando aqui no departamento pessoal, no módulo Folha, né, o que vai trazer resultados e números tão significativos e até motivadores, né, que a gente viu aí no exemplo da Cardial. Como eu disse, eles ainda ficam com a gente, mas já fica aqui o meu primeiro agradecimento, Guilherme e Patrícia, por terem compartilhado com a gente. Matheus, passo para ti. Certo. Só me confirmem se vocês estão vendo a minha tela do domínio contábil. Sim, tudo certo. Beleza, então tá. Então, vou iniciar, pessoal, vou apresentar na prática exatamente aquilo que a Patrícia nos disse, tá?
que é com relação ao, basicamente, o uso da rotina. Vocês vão ver que é um processo muito simples, né? A Patrícia explicou que eles utilizam a rotina automática num modelo de não agendamento, né? De somente a execução no momento que eles entendem que o processo está pronto, mas todo mundo pode definir um formato diferente de trabalho, cada um dentro das necessidades, né? A gente pode fazer filtros por cliente, a gente pode fazer até filtro por empregado. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês um exemplo com agendamento e também vou mostrar para vocês a opção sem a necessidade do agendamento. Só para dar um parâmetro aqui para que vocês me sigam, eu vou mostrar o cadastro da rotina automática, depois eu vou mostrar o agendamento da rotina automática e depois eu vou mostrar na prática aquilo que ela gera. Ela vai gerar os recibos e depois eu vou lá no portal do cliente, na visão cliente do escritório, né? O cliente de vocês, lá no fim do processo, recebendo já um recibo de folha de pagamento, por exemplo. Tá? Então, vou demonstrar isso para vocês. Tá? Primeiramente, está bem simples, menu arquivo, opção rotinas automáticas. Como o cadastro está vazio, ele pede para fazer uma inclusão, tá? Vou fazer uma inclusão bem simples, rotinas automáticas. Nessa rotina automática, eu vou definir somente o cálculo da folha mensal, tá? Vai ser um processo rápido para vocês verem na prática como funciona. Mas eu posso fazer essa rotina tanto para o cálculo de folha de adiantamento, 13º, as férias que já estão programadas eu consigo fazer aqui também, cálculo de 13º, cálculo de provisão e integração contábil, tá? A gente mapeou esses como os principais processos dentro de um escritório que deveriam ser otimizados, né? Não é mais usual que o cliente fique esperando um término de folha, um término do cálculo de provisão, um processo de integração contábil, né? Isso são processos que precisam ser feitos sempre em horários que não tomem o tempo do cliente. E, né, como o Adriano falou também, a gente tem uma ideia a gente vem trabalhando há muito tempo nesse conceito de ecossistema de contabilidade digital. A gente sabe que o quanto é difícil trabalhar a contabilidade no Brasil, né? Porque as coisas mudam, o volume de dados que vocês precisam gerar é muito grande, então a nossa ideia com a rotina automática é exatamente isso, é tornar o trabalho de vocês produtivo, é fazer com que vocês tenham tempo para fazerem outras coisas dentro do escritório que são tão importantes quanto ficar rodando o processo, né? Então, eu vou mostrar o cálculo de folha, vou fazer também a emissão do recibo, tá? Vocês têm a opção aqui também de gerar o arquivo da GFIP, a gente ainda precisa, né, por conta do FGTS, o CAGED não mais, né, já caiu em desuso, e aqui também as questões de provisão de 13º, tá? Posso fazer também até o processo dos vale transporte aqui, tanto a relação para compra quanto o recibo. Aqui nos relatórios eu posso escolher quais relatórios a rotina vai gerar para mim. Aqui eu vou usar só o extrato, tá? Porque para ser simples também, mas vocês podem escolher qualquer desses relatórios aqui, fazer as definições de filtro aqui no botão reticências, né? Sempre que a gente marca, as reticências habilitam para que a gente faça a configuração da emissão no modelo que a gente gosta, né? Com os filtros que a gente gosta. Nas guias eu também posso definir dentro da rotina automática que tipo de guia eu quero que ele emita ali, tá? Então posso emitir GPS em desuso, né? Vai cair, mas o DARF do Imposto de Renda, a guia do INSS Receita Bruta, o DAI do doméstico, então esses processos a gente consegue fazer. Aqui eu consigo ter, com base nessas opções que eu marquei aqui na guia geral, ele habilita quais são os relatórios que eu posso gerar em PDF. Então, eu só posso gerar em PDF os relatórios que eu defini lá nos processos, tá? Então, eu vou gerar aqui em PDF o relatório do extrato e o recibo da folha também, tá? Aqui na guia domínio e atendimento, quais são os itens que a gente vai publicar lá no portal, tá? Aqui ainda a gente usa a nomenclatura domínio e atendimento, mas a gente vai alterar para o portal do cliente na medida que todos os nossos clientes forem migrados para essa nova solução lá na plataforma do ONG, tá? Então, a gente vai fazer a emissão do recibo e a emissão do extrato, a publicação, tá? E aqui do Gesta, eu posso definir um processo para que ele crie lá a tarefa e eu faça o acompanhamento lá pelo Gesta Processo, tá? Então, feito isso, tá? Basicamente, vocês perceberam que é só uma rotina de marcando as opções, tá? Não precisa ser muito mirabolante no cadastro, ele é bem simples, com cheques bem rápidos, vocês vão conseguir fazer a configuração do cadastro da rotina, tá? Feito isso, tá? Tenho a minha rotina gravada aqui,
Agora eu vou lá no agendador da rotina, que é onde eu vou dizer em que momento ele vai ser feito, em que hora que ele vai ser feito, ou se eu vou fazer a rotina, né, eu posso ter todo aquele processo mapeado e simplesmente ir lá e executando como faz o pessoal da Cardial lá com base na experiência que a Patrícia trouxe para a gente. Então, estou acessando aqui o menu processos e estou vindo aqui na opção rotinas automáticas. O mesmo usuário Matheus, tá? O usuário que eu estou logado no sistema. É muito importante, tá? Tem essa questão de a rotina estar vinculada para determinado usuário, então vocês podem também fazer uma rotina por usuário, isso é bem usual também. Aqui eu vou clicar no botão novo, né? Porque eu vou fazer o agendamento da rotina, não tem nenhum ainda. Então, vou anotar aqui agendamento, rotina, tá? Eu tenho a opção de definir em que data ele vai ser gerado, então a gente vai gerar ele no dia 17 de fevereiro de 2022. Eu defino aqui a hora que ela vai ser gerada e qual é a competência que eu quero. Se eu quero a competência anterior à execução, no caso, seria a competência de janeiro, ou se eu quero a competência da execução, que é a competência de fevereiro, tá? Então, eu só consigo andar uma competência para trás e uma competência para frente nesse momento de agendamento, tá? Mas eu posso definir também que ela é mensal, em determinada data, ou até mesmo eu não quero agendar, né? Eu quero executar a rotina, tá? Eu vou botar um agendamento, deixa eu só ver aqui certinho, eu vou fazer aqui o agendamento para 16h29, e a gente vai estar tentando finalizar. Aqui no quadro rotinas eu incluo quais são as rotinas que eu quero que ele agende naquele momento. No botão empresas eu defino quais são as empresas que vão fazer parte da rotina, tá? Eu vou marcar só a empresa corrente que eu estou. E aqui eu posso também definir quais são os colaboradores que eu quero que participem ou não da rotina. Eu vou marcar nenhum e vou marcar só a Maria, tá? Aqui no quadro avisos eu posso definir também um e-mail para que ele me avise se ocorreu algum problema ou não, tá? Então, feito isso, eu vou gravar. E pronto. Ó, ela está com o agendamento para 17 de fevereiro, às 16h29. Se eu não quiser esperar, ou se eu não quiser agendar, eu posso clicar aqui no botão executar. Vocês podem ver que exatamente às 16h29 o processo começou a rodar. Ó. Ele está rodando a rotina, ele vai calcular a folha e depois ele vai fazer a emissão dos recibos, tá? Deixa eu esperar a finalização do cálculo. Então, basicamente, essa é a rotina automática, tá? Esse é o processo que o escritório precisa fazer para que a rotina rode, né? Dentro de um agendamento ou dentro de um processo que vocês definam internamente como, esse é o momento da execução, né? Então, basicamente isso, tá? É um processo muito simples, muito rápido. Vocês podem definir todas as rotinas do escritório em vários cadastros, né? Não precisa, eu preciso fazer tudo de uma vez só, não. Faz só uma rotina para o cálculo, faz só uma rotina para a emissão, faz só uma rotina para a integração. Né? Tem gente que tem, sei lá, 30, 40 rotinas cadastradas e só vai executando no momento que o cálculo, que as situações vão ocorrendo, tá? Então, ele calculou a folha, vocês podem ver aqui que no status ele já está indicando que ele está emitindo o recibo da folha, ele vai emitir o extrato, e aí essas informações já aparecem em tela, tá? O recibo de pagamento, vocês podem perceber que já aparece aqui embaixo, tá? Já está em primeiro plano aqui. Ele vai gerar os arquivos em PDF que eu defini lá, que eu quero salvar o extrato em PDF. O recibo da folha também em PDF que eu coloquei. Está fazendo a emissão do extrato. Isso tudo ele faz porque ele vai demonstrar em tela, tá? O cliente finaliza e ele já vê tudo em tela aquilo que ele definiu. Ele não vai precisar ficar catando lá as informações, tá? Se tiver algum erro no cálculo, algum aviso, ele me dá nesse momento também. Tá? Se tiver alguma questão de tabela do imposto de renda que não está atualizada, ou alguma tabela de salário de família, ele também já indica nesse momento aqui. Ele roda o cálculo, não impede, mas ele avisa. Tá? Os mesmos processos que a gente tem lá, quando a gente vai rodar o cálculo manual, a gente tem aqui no processo de rotina. A diferença é que a gente aqui não faz nada, né? A gente só faz toda a configuração, agenda e roda. Estou fazendo a emissão do extrato também. Então, rotinas executadas com sucesso. Não aconteceu nenhum erro, tá?
eu tenho aqui a folha de pagamento da Maria, beleza, tá aqui, ok, conferi. Fiz a emissão do extrato mensal da Maria também, tá aqui em tela, conferi. Beleza. Agora, eu não fiz processo nenhum, né? Só fiz a rotina automática. Agora, o meu cliente lá na ponta, eu vou fazer a demonstração também na visão cliente, tá? Confirme se estão vendo a minha tela do portal do cliente. Vendo, né? Sim. Então, aqui, eu fiz esse processo, o cliente vai logar aqui, tá? Ele vai logar, eu fiz, vocês viram que eu não fiz nenhuma publicação, né? Eu rodei a rotina. O cliente vai acessar. E é só o tempo do agente de comunicação mandar os dados para o portal e os dados vão aparecer aqui publicados. Tá? Podem perceber que aqui na tela inicial, ó, já está aqui o extrato e já está aqui o recibo também. Ó. Então, os dois itens que eu publiquei lá já estão aqui. Se o cliente vier aqui na guia documentos, tá? Pessoal, aqui ó, tem a pasta extrato. O extrato está aqui, ó, às 16h31, o extrato que eu emiti. E o recibo de pagamento está aqui também, ó, às 16h31, o recibo que eu emiti. Quando eu clico aqui, ele faz o download e eu consigo fazer a visualização também, tá? Então, o único processo, eu fiz todo o cálculo, fiz a emissão dos relatórios e publiquei tudo para o meu cliente, né? Agora, isso eu fiz, né, num exemplo, com uma empresa. Vocês imaginem o ganho de tempo que em grande escala, né? Fazer isso para 50, 100 clientes, né, para não precisar lá olhar PDF por PDF e ir publicando, né? Assim, pessoal, é um ganho muito considerável mesmo, tá? Então, aqui eu finalizo a minha apresentação, tá? Queria demonstrar para vocês mesmo de ponta a ponta, do cadastro à publicação, para ver como é um processo simples, tá? E fico aberto aí para responder os questionamentos de vocês, tá? Adriano, acho que é com você. Opa, desculpa aí. Desculpa aí. Vamos lá. Então, primeiro, Matheus, acho que obrigado aí pela apresentação também. A gente vê na prática, né? Aqui, só fazer alguns comentários rápidos, e a gente já vai passar aqui também para as perguntas. Que todo esse processo que o Matheus, né, fez ao vivo, né? E já diria Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, né? E a gente vê todo esse funcionamento aí. Mas é interessante que o Matheus até, né, comentou, isso pode ser agendado em horários específicos, né? E aí até isso, Matheus, eu acho que eu sei a resposta, se eu estiver errado, tu me corrige. Que eles perguntam aqui se esse processo feito no domínio web precisa estar logado no sistema. Não, certo? Não. Não há necessidade de estar logado no sistema e pode ser feito no domínio web sem problema nenhum. Tanto no local quanto no domínio web ele vai funcionar. E tu pode agendar para você que seja feito de madrugada, final de semana, com a data, o dia, o horário agendado, ele executa sem intervenção manual, certo? Sim. Mesmo não estando logado. Então, assim, bacana a gente ver todo esse processo, né? E eu quero que, antes de ler algumas perguntas aqui, fazer alguns comentários, que é isso. A rotina automática é um dos processos dessa automatização dos processos operacionais, né? De tantos outros, né? O Guilherme comentou da questão do ecossistema, a gente precisa falar, né? Se a gente olha para o processo lá, desde quando a gente tem, por exemplo, o Gesta, né? Que é uma empresa especializada na gestão de documentos fiscais eletrônicos, faz toda a importação, né, do XML, dos arquivos que chegam no sistema e serão importados no sistema automaticamente. Se o cliente possui um auditor fiscal, o auditor, na chegada desse documento da CIEG ou por outro meio de importação, vai auditar todos esses arquivos, né? Usando o Gesta Processo, vai gerar tarefas específicas lá de todo esse processo. Então, isso é um pouco do que o ecossistema tem. No ecossistema também tem um braço a mais, que a gente fechou uma parceria recente com a Conta Azul, né? Então, se o cliente do escritório usa a Conta Azul, inclusive a gente voltou da Conescap hoje, né? A gente ficou segunda, terça e quarta na Conescap em São Paulo, e lá a gente já demonstrou essa integração, né? Então, quando o cliente que usa Conta Azul lá, o RP da Conta Azul, né? O pequeno ou médio negócio lá, essa nota já é importada para o contábil automaticamente, para o fiscal, né? Aqui a gente está falando já de outras áreas, né? Mas só para entender todo o ecossistema, né? A fazer a apuração gera o cálculo do imposto a ser pago por aquela nota e o escritório pode devolver para o cliente lá no RP por contas a pagar do escritório. Tudo isso para facilitar
o dia a dia do contador, né, e fazer com que as operações do escritório contábil sejam cada dia mais digitais. E nós, né, eu falei isso lá na Corescap, onde eu tive uma oportunidade de falar no palco, que eu disse que eu ouvi do Marcondes de Borba, que é o nosso vice-presidente, o líder do nosso segmento da Domínio no Brasil, ele falou que o nosso foco aí nos próximos meses é trabalhar cada vez mais para otimizar ou automatizar, na realidade, todos os processos operacionais do escritório. Então, esse é o nosso foco, além de ter um produto de qualidade, também trabalhar com esses diferenciais, né? Tem uma pergunta aqui que eu quero fazer talvez para o Guilherme ou para a Patrícia, aí vocês veem quem responde, que é daquele gráfico que vocês mostraram lá no início, certo? Falava lá do e-control e tal. É uma pergunta do Roque Nascimento de Andrade, que ele fala o seguinte: como coletar os dados para o sistema domínio para construir o gráfico do percentual de manual versus automatizados? Como que vocês coletam dados do sistema ou para o sistema? A e-control é uma solução que lê. Então, a gente instalou um robô aqui na Cardial, e aí, então, através do banco de dados, ele faz a leitura de todo o sistema da domínio, e aí gera, aquele ali é mas gera números, indicadores e gráficos, desde horas trabalhadas, aquela questão da digitação por pessoas, por setor. Então é um sistema complementar que faz toda a leitura da domínio, de todos os módulos da domínio, e traz gráficos para que a gente possa fazer a gestão aqui da Cardial. Tá. Perfeito, Guilherme, obrigado. Talvez essa seja para ti, Matheus, da Vilma Dantas dos Santos. Se tem como um usuário, né, temos como verificar quais empresas que estão na rotina automática sendo feita por outro analista? Deixa eu fazer um teste aqui, porque eu acho que o usuário gerente consegue fazer isso, tá? Pode pular para a próxima que eu vou testando esse aqui. Eu acho que sim, tá? Beleza, vai testando aí. Eu vou só lendo aqui algumas perguntas para... A pergunta que é sempre recorrente, se o webinar vai ficar gravado. Esse webinar, sim, ele está sendo gravado, né? Depois a gente disponibiliza lá na nossa página de webinar também a gravação dele. Deixa eu só dar uma lida aqui para a gente possa fazer perguntas que estejam dentro do contexto do que a gente está falando. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Tá, tem uma pergunta, Guilherme, que eu acho que para ti também, que está relacionada a essa questão da digitalização das operações. Para clientes, o domínio passa muito pelo Ouve o Portal do cliente, certo? Que é a publicação dos documentos, o resultado desse trabalho. E aí a Amanda Limas, ela pergunta como que foi a adaptação dos clientes para utilizar o portal do cliente? Como os clientes se adaptaram assim, para começar a usar uma ferramenta de comunicação com o escritório? A gente utilizava já a domínio atendimento, né? Então, essa migração ela acabou sendo mais tranquila para os nossos clientes. O que a gente teve que fazer foi um planejamento, então, porque ele traz todo um cadastro novo, né? A gente tem que fazer tudo do zero. Ele não traz as informações do domínio atendimento. Então, a gente tirou uma semana, a Patrícia e mais a Kátia, que trabalha aqui conosco, para poder entrar em contato com todos os clientes, explicar como é que funcionava, fazer o cadastro de todos os e-mails deles novamente e incentivar eles a usar. Hoje acho que 95% da nossa carteira utiliza o portal. Então, é tudo publicado, já via gesta, já fecha automáticas as tarefas, já recebe a informação, tá tudo integrado. E agora com a entrada do Messenger facilitou mais ainda a questão dessa comunicação com o nosso cliente, porque agora ele não precisa, assim, dando um spoilerzinho, né, ele não precisa, para algumas rotinas, ele não precisa mais ter o nosso contato humano, né? Ele mesmo faz a solicitação, ele mesmo pede a guia de recálculo do Simples, pede prévia de rescisão, de férias, sem ter o nosso contato. Então, são horas também que serão reduzidas no nosso dia a dia, né? E não precisaremos mais ter que dessa forma. Adriano, sobre a pergunta da Vilma, né?
estou mostrando em tela que o usuário gerente ele consegue ver a lista de todos os usuários, tá? E aí ele consegue verificar exatamente qual é a empresa que o usuário Matheus, o gerente consegue ver qual é a empresa que o usuário Matheus está fazendo aqui, tá? Então ele consegue sim. O usuário gerente tem esse controle geral. Certo. Que é a questão do controle de permissões. É camada de segurança, né? Parte do usuário gerente, ele tem essa opção, o outro não pode ver do outro. O outro não. De segurança. Só o gerente tem, só o usuário gerente tem essa visualização. Tá, perfeito. Tentando complementar esse ponto que foi a pergunta que o Guilherme respondeu, né? De adaptação dos clientes usar uma ferramenta, né? Antes o domínio de atendimento, agora o portal de atendimento ao cliente. Inclusive, alguns clientes às vezes nos perguntam isso. A gente vai a eventos e vê um cliente perguntando para o outro. Eu entendo, e sempre falo sobre isso, essa é uma opinião pessoal minha, que é meio que uma quebra de paradigma, né? Sempre uma nova tecnologia, ela traz, né? O e-mail, eu gostava de receber no e-mail, eu gostava de receber de forma diferente, mas o grande passo, e aqueles que como a Cardial e tantos outros já fizeram, clientes nossos, né? Que eles mudam o paradigma e mostram o valor agregado, né, de usar uma ferramenta, né? Toda a questão de segurança, de garantir que a pessoa que vai estar logada aqui vai receber o documento, né? Eu vou abrir aqui um parênteses para falar do Óbvio Messenger, que o Guilherme da Cardial, que o pessoal da Cardial está testando, né? Que está com previsão de lançamento na próxima semana. Com o Óbvio Messenger, que é mais uma forma de automatização, e o Óbvio Messenger ele vai vir embarcado com inteligência artificial e robotização. Então, os clientes do escritório que entram em contato com o escritório via WhatsApp, enviarão mensagens via WhatsApp para um número único do escritório e que esses clientes podem, antes de ser atendidos por um atendimento humanizado, eles são atendidos por um robô que entrega, e aqui a gente fala do departamento pessoal, né, vai entregar muitos documentos relacionados ao departamento pessoal, né, cálculo de férias, rescisão, simulação de férias, rescisão, vários documentos que o robô vai, uma vez que o cara peça, lá converse com o robô no WhatsApp, o robô vai no sistema, gera o documento que o cliente está pedindo. E aqui até um exemplo da questão do uso do portal do atendimento ao cliente, né? Nessa primeira versão, em vez de ele mandar o arquivo direto no WhatsApp para o cara, ele manda para o portal de atendimento ao cliente. Por quê? Para garantir que é uma área logada, que a pessoa que está acessando é a pessoa correta que pode acessar, que tem acesso àquele arquivo, né? E aí, para acessar o portal de atendimento ao cliente, tenta informar o usuário e senha. Tanto no portal de atendimento ao cliente, quando o cliente abrir o arquivo, tem um protocolo digital, sabendo que ele recebeu, né, para guia de impostos ser muito importante, para outros documentos, enfim. Então, falando um pouco do Óbvio Messenger que a gente lança aí na próxima semana, e a gente tem falado bastante sobre ele, vocês que é nosso cliente ou quem acompanha nossas redes sociais já deve ter visto aí que a gente tem feito já o pré-lançamento dele, tá? Mas vamos lá, para responder mais algumas perguntas, a gente tem mais 6 minutos, tá? A gente vai até 10 para 5. Tem uma pergunta da Gisele, eu vou perguntar para ti, Matheus. É possível incluir nas rotinas automáticas o envio dos recibos de pagamento direto para o e-mail dos empregados? Não. Ele só faz a publicação direto no portal do cliente. Não vai, e nem por portal do empregado também não? Não. Perfeito, perfeito. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá, uma pergunta também para ti, Matheus, aqui relacionada ao sistema aqui. Deixa eu ver aqui. A configuração da rotina automática, ela precisa ser feita por cliente ou tem como fazer em massa? Se eu quiser configurar para todos ao mesmo tempo, é multi-empresa ou é por empresa? Multi-empresa. Pode fazer multi-empresa. Então faz em massa, pode configurar. Consigo fazer uma única rotina. Eu tenho 100 empresas na minha carteira de clientes e eu quero fazer para todas, eu quero fazer a rotina automática da integração contábil. Faço uma vez só, marco todas as empresas, né, aqui na tela de agendamento, até vou abrir aqui para mostrar, e aí lá na tela de agendamento eu defino que aquilo vai ser feito para quantas empresas forem necessárias, tá? Então, sim, consigo fazer em massa, consigo fazer, ó, nessa tela aqui, ó, se eu marcar a opção todas, ele vai marcar para todas as empresas. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver uma outra aqui. É possível, o Rafael Godoy pergunta, é possível definir quais usuários usarão determinada rotina automática? Sim, porque a rotina, ela é feita por usuário. Tá? Então, aqui, ó, nessa telinha aqui, na primeira tela de cadastro, eu faço a rotina. Essas são as únicas rotinas que o usuário Matheus vai poder rodar aqui no sistema. Tá? Então, o usuário gerente pode ali fazer por usuário. Tá? Ele só tem acesso àquelas rotinas daquelas empresas ou talvez só de alguns empregados. A camada vai aumentando na medida que o cliente vai
vá fazendo, né, a separação lá do trabalho de acordo com a organização do escritório, tá? Mas sim, é possível. Tá. Aqui uma outra pergunta, se a rotina, uma vez agendada, ela impede o uso do sistema simultaneamente? Ela não impede o uso, né? Só que é como vocês viram, quando ele vai rodar um processo de cálculo, o processo de cálculo fica sempre em primeiro plano, né? Porque a gente usa um processo, está rodando, a gente está consumindo recursos na máquina, então o ideal é que isso seja alocado sempre em horários que o uso do sistema não seja muito efetivo, né? Que o cliente não esteja usando ali para fazer uma conferência, uma análise. O ideal é que isso seja feito sempre no horário que o sistema não esteja em uso, mas porque ele fica de fato em primeiro plano. Tá. Perfeito. Vamos lá, mais uma, Matheus. A ferramenta, né, a rotina, ela só funciona por completo se o cliente ou o colaborador usar o portal, ouve o portal de atendimento ao cliente, ou se ele não usa o ouve, eu posso configurar para não publicar, né? Eu posso configurar para não publicar. Posso configurar para ele salvar tudo na minha máquina e eu depois faço os disparos para o cliente da maneira que eu quiser. A questão da publicação, ela é só mais um recurso dentro da rotina automática, tá? Ela não é obrigatória para que a rotina rode, tá? A gente mostrou porque é o caminho natural, né? Que é um processo que a gente quer mostrar que o cliente não precisa pegar o documento e publicar. A gente quer que ele faça tudo num único clique, mas sim, o cliente pode fazer sem a necessidade de ter o óbvio normalmente. Tá. Patrícia, tem uma pergunta para ti aqui. Eu sei que já citou um pouco, mas assim, até de forma mais ampla. Quais são as rotinas que tu tens criadas hoje? Assim, quais são as tarefas operacionais que tu usa a rotina? Se tu puder citar a relação de rotinas que tu executou a rotina para ser executada automaticamente. Tenho cálculo de folha de Prolabore, né, que dele calcula, publica tudo. Cálculo de folha com poucas, que não tenha variáveis. Adiantamento, salário. Alguns relatórios que nós publicamos para o cliente, então, programação de férias, relatório, extrato da folha de pagamento. Depois de encerradas, eu já tenho a publicação automática. Essas são agendadas, essas são com uma data específica, que o sistema já entende que a gente tem um prazo para fechamento, naquela data já é publicado de forma automática. As minhas rotinas de publicação, elas também já estão vinculadas ao Gesta, né? Quem usa o Gesta por dentro da Domínio, eles já estão vinculados por dentro do Gesta. Então, quando ele faz a rotina de publicação de documentos, ele automaticamente faz a baixa do documento lá no Gesta. Então, é outro passo que me reduz também trabalho, né? Tem a parte das provisões, que ele faz os cálculos, e a integração contábil, que o Matheus comentou antes também. E eu tenho em diversas datas. Eu não tenho todas as empresas em uma data. Eu tenho fracionado, até para que nós possamos ter algum tipo de controle, né? Não, todas ao mesmo tempo, não demanda de muito tempo do próprio sistema, também não demora muito para processar do início ao fim. Então, eu faço ele em blocos. Perfeito. Obrigado, Patrícia. A gente precisa encerrar, a gente está no horário aqui para encerrar, até porque tem o início de um outro webinar em seguida que usa a mesma ferramenta que a gente. A gente quer agradecer aqui aos quase 800 participantes que estiveram conectados com a gente simultaneamente. Um agradecimento muito especial ao Guilherme e à Patrícia, né, por colaborarem com a gente aí de forma voluntária, né, para estar aqui com a gente compartilhando a sua experiência. Eu acho que isso é enriquecedor, né? A gente vive num mundo que hoje precisa cada vez mais ser colaborativo, né? Das experiências que eu tenho, poder ser passadas adiante, para que outros também possam aplicar. Agradecer o Matheus aí também, que compartilhou. Você que é nosso cliente, né? Muitas perguntas ficaram sem resposta pela questão do tempo, né? Muitas perguntas relacionadas à questão técnica de execução da rotina. Nossos canais de atendimento, de suporte, né? Central de soluções, suporte web, você encontra todas as informações lá que você precisa também, então entre em contato com o suporte. Você que não é nosso cliente ainda e ficou interessado sobre isso, né? Convido você a visitar o nosso site, dominiosistemas.com.br, lá você vai encontrar todas as informações, tem os nossos contatos, tem formulários onde você pode deixar seus dados para que a gente entre em contato com vocês também, tá bom? Quero agradecer de novo
a cada um de vocês, em especial, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Guilherme e Patrícia, pela participação. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. É. É.